Ceará perde de virada para o Atlético Mineiro e aumenta a sequência sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro e a pressão em Porangabuçu, hein? Fortaleza traz de volta o mito Rogério Ceni para buscar retomar, melhor dizendo, o caminho das vitórias dentro do Brasileirão. Estamos iniciando mais uma edição do Com a Bola Toda aqui na sua TVC. Hoje, mais uma vez, contando com as participações lá pela ponta direita, meu amigo Paulo Santiago, comentarista de nomeada da equipe da Rádio Assunção. Hoje um convidado especial, meu amigo Eduardo Matos, aqui à minha esquerda. Ele que também é comentarista esportivo, está um pouco afastado aí, cuidando da família e também de alguns negócios particulares, mas é também um grande comentarista esportivo. Aqui à direita, o já tradicional, meu amigo Serginho Reis, professor de futebol, tanto dentro de campo como fora de campo, né? Porque o Serginho ensinou fora de campo e dentro de campo. E lá na ponta esquerda, o camisa 10, né? O argentino brasileiro Mário Kempis, aqui mais uma vez também abrilhantando o nosso trabalho. A gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta para desvendar tudo sobre o futebol cearense no ano de 2019. Pois é, o Ceará voltou a perder. Aliás, o Ceará com a sequência de 8 jogos sem vencer, não tem como não falar. O pessoal pensa que só falam nisso, mas não tem como falar de outra coisa. O Ceará começou até dando uma esperança, né? Mais uma vez, Thiago Galhardo parecia que ia salvar a pátria. Conseguiu um gol de pênalti, um lance muito bem marcado pela arbitragem, na minha opinião, mas sofreu a virada no segundo tempo para o Galo, que já estava, salvo engano, também um bocado de tempo, 6 jogos sem vencer. Quer dizer, desenterrou mais um defunto, né? Botou o Galo aí numa situação de recuperação. E a equipe do Fortaleza joga daqui a pouquinho no Castelão, daqui a pouco aqui no Castelão contra o Botafogo, com a reestreia do Rogério Ceni, mas isso aí nós só vamos conversar só no segundo bloco do nosso programa. Eu pergunto ao meu amigo Paulo Santiago logo de frente, para começar. O que é que faltou mais uma vez, meu querido Paulo, ao Ceará, que até deu um alento fazendo 1-0 e vinha jogando razoavelmente bem dentro do estádio Independência e acabou sucumbindo no segundo tempo. Boa noite, Paulo. Boa noite a você, Nod. Boa noite aos componentes da mesa, Serginho, Eduardo, Mário Kempis. Abraçar os amigos que nos acompanham com a bola toda. Lamentações, lamentações, lamentações. Críticas, críticas, críticas. Esse tem sido o perfil do nosso trabalho nas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. O time do Ceará não consegue desenvolver o hábito da vitória, derrotas, empates, 2 pontos conquistados em 24 e fica difícil. Eu já falei 2 programas atrás a respeito dessa performance negativa do time alvinegro. Ontem, Nod, telespectador que nos acompanha, eu até entendi o time do Ceará no primeiro tempo. Um time praticamente jogando numa vertical, atuando bem. Thiago Galhardo, como sempre, sendo o grande nome do jogo, o grande nome do Ceará, indo mais na linha ofensiva do campo de jogo. Mas veio o segundo tempo, marcou um gol, um pênalti na minha concepção que não existiu. A penalidade não existiu, foi um pênalti mal marcado. E veio o segundo tempo. Eu até entendi, Nod, a atitude do treinador Anderson Moreira em colocar o jogador Cristóvão ali pelo lado... Foi muito contestada essa mudança, né, Paulo? É muito contestado, mas eu entendi a leitura dele. Doutor Samuel Xavier por dentro. O time do Atlético colocou Otero, Bruninho e Fábio Santos trabalhando ali pelo lado esquerdo. E todas as jogadas estavam sendo criadas por ali. Ele tentou fazer uma dupla marcação. Infelizmente não deu certo, porque logo em seguida levou um gol. Agora, colocar em campo novamente Felipe Silva e Wesley, sem ritmo de jogo, sem qualidade de jogo, sem nenhuma condição motivacional para o jogo, foi o grande pecado em não ter colocado o William Oliveira. Essa é a minha avaliação. Paulo falou muito bem com essa questão do Wesley, né? Wesley e o Felipe Bachola. Incrível como esses jogadores não conseguem. Tudo bem que precisa de uma sequência, mas eles até estão tendo uma sequência, porque eles estão entrando praticamente em todos os jogos, né?
e não conseguem, Serginho, mostrar pelo menos parte daquele bom futebol que eles mostraram quando chegaram aqui no início da temporada. O que é que está faltando ali? Porque o Ceará continua nessa dependência do Thiago Galhardo. No dia que o Thiago Galhardo não jogar ou não fizer gol, o Ceará não tem para onde ir. Eu acho que uma possível saída, né, seria a colocação do Galhardo como centroavante e você entrar com o Wesley, muito isso aqui, né? Já colocamos isso aqui. Agora, o que dói assim, é você sentir que os jogadores, aos poucos, né, diante dos resultados que não têm sido favoráveis, eles vão perdendo a confiança uns nos outros. Né? Então você veja bem, o Ceará vencendo o jogo de 1-0, aí depois dos 3 minutos do segundo tempo, toda a bola que o goleiro do Ceará pegava ou ia bater, o tiro de meta era de um bombão para frente. Quer dizer, quando isso ocorre, um jogador começa a perder a confiança de passar a bola para o outro numa determinada região do campo. Então o tempo inteiro ficou a bola aí e vinha, e olha que o time do Atlético começou o jogo bastante desarrumado, né? Tanto que o Ceará teve várias situações de 3 contra 3, 4 contra 4 no primeiro tempo ainda, né? É uma pena. Agora tem que reagir. Tem esse jogo contra o Goiás, entendeu? Tem que pensar na melhor escalação. Acho que a diretoria do Ceará age certo, porque se você pegar desses 24 pontos disputados, onde só ganhou 3, pelo menos aí ele disputou pau a pau uns 16 a 17 pontos desses. Então é um time que tem um padrão, que tem um jeito de jogar e tudo. Agora precisa recuperar a confiança. O Ceará tem mostrado realmente, Sérgio, um bom futebol, porque tem esse padrão de jogo que você fala. O meio de campo do Ceará trabalha muito bem a bola, conduzido pelo Thiago Galhardo aí, que vem de trás, com qualidade, marca os gols, ainda cria, dá assistências e tudo, mas falta aquele, como meu amigo saudoso Carlos Fred falava, o pé que balança a rede, né? Porque não pode ficar na dependência só de um jogador, até porque nem centroavante ele é. Poderia até render mais. Com a chegada do Wesley, estando bem, com a chegada do Bachola por um lado, o Wesley pelo outro, ele mais adiantado poderia até render. Mas é o tal negócio. O Ceará está começando a sentir a pressão que o Anderson Moreira disse que não tem, mas que tem. Não tem como fugir de pressão numa situação dessa. E aí começa a complicar, porque é como o Serginho falou, no segundo tempo já sentia um certo desânimo por parte dos jogadores do Ceará em poder de reação. A gente não via aquela vontade, aquela gana, aquela luta, aquela fome pela bola que o Ceará comumente tem nos jogos. E aí começou isso perdendo confiança. E é complicado. Inclusive, na própria entrevista do Ricardinho, eu senti isso. O Ricardinho com semblante baixo, falando que a gente não pode errar, não pode desconcentrar, aquela coisa toda. Mas ainda é cedo, ainda tem jeito, digamos assim. Cedo não é não, mas ainda tem jeito, dá para consertar. Agora, na sua visão, meu caro Eduardo Matos, o que é que tem a fazer para consertar esse momento do Ceará, que chega e não faz gol, está com 8 jogos que não vence, porque jogador não pode vir mais. Boa noite e obrigado pela sua presença para atender o nosso pedido. Boa noite, estamos às ordens. Boa noite a todos. Eu acho que tem vários fatores que são necessários para que o Ceará, assim também como o Fortaleza, que a gente vai falar depois, precisa implementar no seu time. Uma das coisas que a gente estava escutando, já que sobre o futebol não tem mais nada acrescentado depois do que já foi falado, a gente precisa também ter um pouco mais de humildade em determinadas situações. Essa semana passada o Fortaleza começou o jogo ganhando de 1-0 e perdeu de 4. O Ceará começou ganhando de 1-0 e perdeu de 2. Será que não seria a situação de fechar a casinha no segundo tempo e tal? Você já está ganhando o jogo de 1-0, jogando fora de casa contra um time forte, um time que está disputando título, está disputando condição de ir para a Libertadores, para a Copa Sul-Americana. Então tem que ter um pouco mais de humildade também e não ficar encarando de frente o jogador depois, o time adversário, um time grande dessa forma, depois de já estar ganhando de 1-0. É lógico que ninguém vai fazer isso na metade do primeiro tempo, mas começou o segundo tempo ganhando o jogo, vamos segurar pelo menos alas, já que não é preciso tirar um atacante e botar um volante como se fazia na época do Serginho. Mas pode-se fazer o seguinte, os alas não vão mais, vão menos. Os jogadores do meio de campo ali têm que cumprir um pouco mais, tem que fechar a casinha. Vamos ser um pouco mais humilde e saber que a gente está jogando na casa de um adversário forte e que a qualquer momento
eles podem fazer o que fizeram conosco nessa semana que passou. É verdade. E aí você falando sobre a questão da subida dos laterais, eu lembrei do Samuel Xavier. Samuel Xavier é um dos principais jogadores mais ofensivos, digamos assim, do Ceará. Agora, como esse rapaz gosta de cartão, né? Ele voltou de uma suspensão agora recentemente, jogou 2 partidas, recebeu 2 cartões. Tem que ter uma conversa com ele também, porque ele é muito útil ao esquema do Anderson Moreira. Então precisa baixar um pouco mais a bola. Um cartão, a meu ver, desnecessário, com uma falta no meio do campo. A gente tem que se prevenir, porque daqui a pouco ele já está fora de novo. E aí a cor que não já está boa, não está muito boa, acaba ficando pior. Agora, Mário Kempis, o Atlético Mineiro venceu o Ceará no Independência, ou seja, lá no Mineirão, seja onde for, por 2-1. Resultado normalíssimo se a gente olhar somente o resultado. Mas se a gente for olhar o contexto atual, o momento atual, dá para ter conseguido algo mais, né, Mário? Boa noite. Boa noite, Nod. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com o Eduardo. Um grande abraço ao querido Wilton Bezerra, que se Deus quiser, na próxima segunda deve estar voltando, já está recuperado. Já está conversando um bocado de coisa nas redes sociais, rapaz. Você já lá no Facebook, como está bem que só. Ele é irrequieto. É, intrépido. Mas assim, falando sobre o time do Ceará, eu fiquei assim até um pouco preocupado porque o Ceará realmente não trouxe ninguém na sexta-feira. E na minha opinião, o que eu percebo do Ceará não é treinador. Assim, uma opinião particular, não estou dizendo que é a verdade do sócio, é uma opinião. Eu não vejo que o Anderson seja o problema do Ceará. Eu, com todo respeito, eu esperava muito mais do elenco do Ceará. E aliás ele falou isso na coletiva, né? Isso, foi, exatamente. Eu tenho a minha responsabilidade, mas não sou o único culpado, né? É claro, dá para perceber isso. Assim, existe alguns jogadores que realmente, o Lima veio. Quando o Robson anuncia a contratação do Lima, pronto, está resolvido aquele problema ali do lado. É verdade. Tinha um time com Leandro Carvalho de um lado, Lima do outro, de Thiago Galhardo no meio, com o centroavante como o Felipe Cardoso. Não, o time está resolvido lá atrás, agora é lá na frente. Vamos ajeitar só atrás, ver se o João Lucas consegue resolver, se a dupla com o Luiz Otávio dá certo. Acho que até o setor defensivo está ajeitando, mas o ofensivo realmente não conseguiu. Foi um gol de pênalti, concordo com o Paulo, acho que também não foi pênalti, mas veio. Então o Ceará, eu acho que algumas peças é que poderiam estar resolvendo a situação e não estão. O caso do Wesley, do Felipe Pachol, o próprio Juninho Quixadá, que se esperava muito e não consegue voltar. Então eu vejo o Ceará com alguma deficiência técnica dentro de campo. Aí você pode dizer, mas Kempis, então não é o treinador? Eu não sei, parece que às vezes a ideia que dá é o seguinte, se houvesse a mudança de treinador, talvez os jogadores ganhariam alguma confiança a mais, alguma coisa. Mas uma coisa é certa, na minha opinião, não é o treinador, mas que existe alguns jogadores que não rendem mais. Isso está claramente. E o que você falou, Nod, é perfeito. Você ficar dependendo apenas do Thiago Galhardo é muito pouco para um time como o Ceará. É muito pouco, você não dá. Então, se o Thiago Galhardo, Deus o livre, se machucar, for suspenso, o time se transforma em quem? Nada? Eu acho que é outro caminho que tem que seguir. É verdade. Pois não, Serginho. O Eduardo convida para uma reflexão interessante, não só para o Ceará, mas para todas as equipes que naturalmente, né, não tem o mesmo potencial de contratação, o potencial financeiro, a história dos grandes clubes. Porque, veja bem, todo mundo joga igual, né? Todo mundo joga 2, 3, 4, 3, 2, 1, essa coisa 4, 2, 3, 1 e por aí vai. Quer dizer, é interessante a observação que ele fez, porque esse jogo especificamente, por exemplo, você tem um cara no Ceará que para marcar é uma força bruta e sabe jogar, que é o William Oliveira, bom jogador. Né? Que é um jogador que, por exemplo, para pegar como era o nome do... Otero, do jeito que ele estava jogando e com o espaço que ele tinha, já que o Matheus não voltava, você poderia ter, você de repente você faz um 4-4-2, entendeu? E toma uma atitude sem perder a ofensividade, já que você está saindo no bombão para frente, mas aí, sabe o que é, Eduardo? Eu acho que esbarra numa coisa que é assim, por exemplo, por que o Galhardo não é aproveitado como um falso centroavante? Porque se o técnico faz isso, no grupo ele está praticamente queimado para o Berg e queimado para o Felipe Cardoso, sem entendeu? Dúvida, porque eles falam logo, estão improvisando um jogador no meu lugar. Aí você perde o jogador. Na mesma coisa na lateral direita. Esse menino, o Cristóvão, ele deve saber jogar bola, porque senão não estaria no time como o Ceará e não teria sido contratado. E quem o acompanhou no Paraná Clube, no Campeonato Brasileiro da Série B do penúltimo ano, sabe-se muito bem que ele é um tremendo jogador.
Foi um dos melhores jogadores do Campeonato É um bom Paranaense jogador. do Campeonato Ele foi Brasileiro da contratado Série com B. esse referencial, com esse know-how. Pois é, mas é um jogador que não conseguiu ganhar confiança. Ele ainda não. E a torcida, né? Tem a torcida mesmo, aí a torcida reclama e tudo. Então ele entra já nesse clima de tranquilidade. A mesma coisa, o Samuel Xavier não pode, vai esse jogador. Então tem essas coisas dentro de um plantel que você tem que lidar com isso. Note, A opção, pois não. só um aspecto. Se tem uma situação dentro do Ceará que não se pode reclamar, é processo de consequências. Treinador Sérgio Soares ficou 11 rodadas sem ganhar um jogo. Foi prestigiado pela diretoria do Ceará. Certo, errado, mas foi prestigiado. Anderson Moreira, 8 rodadas, prestigiado pela diretoria do Ceará. Aí eu me deparo, sabe, Nod, Serginho, Mário, Eduardo, com uma situação com jogadores levando cartão amarelo irresponsavelmente, como foi o caso do Leandro Carvalho no jogo último aqui em Fortaleza. Jogou a bola contra o chão, sabendo-se que tinha uma sequência de jogos e que tinha 2 cartões amarelos. E onde é que está o processo de consequência da diretoria do Ceará? Como é que se conversa? O diretor executivo, que é meu amigo pessoal, Marcelo Segurado, não conversa com esse povo. Os caras tomam decisão que querem dentro do Ceará verdade. e não são chamados a atenção, não são chamados para um processo de consequência. Chegou a hora de bater na mesa e tomar uma decisão, cara. Porque para evitar esse tipo de problema, porque essa coisa com todo mundo à disposição já não está andando muito como deveria, você imagina com desfalques, né? E por falar em Agora, Nod, pois não. desculpa a intervenção, é Não, só tudo porque já foi dito aqui que o pênalti não existiu. Eu também achei que não existiu também, aquele pênalti achei que ele em foi favor do imprudente. Ceará. Mas já erraram tanto contra os times da nossa terra aqui Que ninguém nem fala mais. que esse aí não exatamente, foi um erro, não. Porque Tá na gordura, né? o que ele Foi na tivesse gordura. marcado estaria certo, porque ali foi uma questão de interpretação. Sim, interpretação. Certo? É. Eu acho que não foi pênalti, Eu mas também ele estaria certo se também não tivesse marcado. É porque quando não marcam a nosso favor, nós reclamamos. É verdade. Isso. Então nós temos que ter o princípio, no mínimo, de honestidade, de coerência, dizer né? também quando não é. Verdade. E tem um Perfeitamente. detalhe, Tá o árbitro, o pessoal questiona muito, ele não foi ver. Ele não é obrigado a ir ver. Isso, Ele não é exatamente. obrigado. Obrigado. Porque se ele confia no pessoal que está lá em cima, o pessoal lá em cima não tem nenhuma dúvida, quando deixam dúvida lá na cabine, lá em cima, rapaz, você não quer olhar não, porque a coisa aqui está meio, Isso, tá perfeito. meio né? obscura. Perfeito. Aí ele vai. Mas se lá em cima todos têm convicção de que houve o pênalti e que ele também tem, até porque ele marcou em cima na hora, então não tinha por que ir ver. Mas o torcedor cobra muito essa questão de ir ver. Mas eu ia falar, era sobre a contratação, a gente falou aqui sobre a questão de chegar jogador. Fortaleza chegou o Paulão, né, o zagueiro, e no Ceará chegou o William lá, Pop. William Pop. Aí vem, chega onde a gente estava conversando aqui. Com a chegada do Pop, será que ele vai entrar no time? Para poder o Galhardo ficar na posição dele e servir, conduzir essa bola para chegar com qualidade lá no William Pop. Se esse jogador também eu não conheço, ele fez parece que 8 ou foi 9 gols nessa temporada, né? Mas jogador relativamente novo ainda. Paulo, esse William Pop entra de cara no time do Ceará, você conhece? Ele é um jogador revelado pelo Joinville de Santa Catarina, esteve no Japão, esteve na Coreia, voltou para o Joinville, foi repatriado, né, esse ano para o Joinville, fez 8 gols dentro da competição, mas não é um jogador de meia, de articulação, Mas é um ele tava jogador no de lado Figueirense. de campo. Ele estava no Figueirense. Figueirense. Estava no Figueirense, Figueirense. desculpa, Figueirense. É um jogador de lado de campo, é um jogador que faz diagonal, que trabalha a linha de fundo e que tem uma boa bola parada também. As faltas ali na frente da grande área, normalmente ele é o responsável pelas cobranças. E tem marcado gols. Tanto que 30 Ele para ser um entra de jogador, cara. para ser um jogador de lado, você fazer 8 gols em 30 jogos, não é uma margem baixa, né, Serginho? Não. Ele entra de cara, porque pior que tá é impossível. Também tem esse detalhe, né? Isso tem- Também tem esse Tá, detalhe. o time marcou, sei lá, nas Pela 8 bola do partidas. Lima. 8 partidas, 3 gols. O time precisa. O ataque tá deficitário em todos os aspectos. É verdade, isso quer dizer que em 8 o Ceará passou 6 sem marcar. Isso. Porque 2 foram contra o Corinthians. Isso, 2 né, no contra o empate. Corinthians e um gol contra E o um Atlético. agora contra o Atlético Mineiro. Quer dizer, de 8 jogos, 6 sem marcar, um gol. Numa Série A, meu amigo, Nossa. é peso. É peso e é peso grande. Porque a pontuação estagnou. A questão da gordurinha, que aí tanto fala, praticamente se esvaiu, porque quando chega a 3 pontos da zona de rebaixamento, aí começa a bater a preocupação. Sinal de alerta, é luz amarela, é luz vermelha. Agora tem uma coisa, tem o Goiás no final de semana. O próximo jogo do Ceará é o Goiás no final de semana. Jogo fundamental. Todos estão sendo importantes. Mas é fundamental porque o Goiás já descolou um pouquinho, já ganhou confiança, já passou, já subiu um pouquinho mais.
e o Ceará estagnou, assim como o Fortaleza. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É um jogo de suma importância, mas é um jogo que, a meu ver, não vai ter facilidade para o Ceará, até porque tem a questão da necessidade premente de vencer. Todos os dois têm, mas o Ceará é mais. Até porque vai jogar em casa, né? Em casa aqui o jogo contra o Isso, Goiás aqui. é um jogo difícil. Você imagina o que desse jogo Ceará e Goiás, depois dessa descolada que deu aí o Goiás, o Eduardo? Não, eu imagino que o jogo vai ser muito duro para o Ceará, mas o Ceará jogando aqui dentro de casa, com o estádio cheio. Possível estreia do atacante aí, né? Eu acho que o Ceará tem tudo para ganhar essa partida. Não estou dizendo que ele vai ganhar, eu estou dizendo que o que a gente espera é que o Ceará faça uma boa partida e saia dessa sequência de maus resultados, de muitas derrotas e alguns empates e sem nenhuma vitória. O Ceará precisa tomar esse fôlego, principalmente pelo que você está falando, a questão dos 3 pontos, com um detalhe importante. É que abaixo da gente tem 2 times importantíssimos que eles podem a qualquer momento sair de trás da gente e passar para frente, que são o Cruzeiro e o Fluminense. São 2 times importantes, a gente já está ouvindo algumas pessoas comentando que o Fluminense está querendo trazer o Vanderlei, o Filipão, né? São contratações desse tipo, então são times que têm potenciais para passar dos nossos times. Então a gente tem que botar as barbas de molho e fazer de tudo para não chegar perto dessa zona. É vencer ou vencer, né, Mário? Não tem a menor dúvida, até porque o Goiás é um time que estava lá atrás, até a gente, no começo, sei lá, 7 rodadas, 10 rodadas anteriores, se imaginava que era um time que ia ficar brigando ali por a zona do rebaixamento. Não, o Goiás já deu um salto, já está brigando para o Sul-Americana, enquanto que o Ceará e Fortaleza acabaram ficando. Para mim, é um adversário direto. O Goiás está ali naqueles times em que o Ceará briga com ele. Subiu um pouco, mas ainda segue mesmo na luta. O Ney Franco está fazendo um bom trabalho lá. O time do Goiás está revelando alguns bons jogadores. Conseguiu algumas vitórias expressivas. E eu vejo assim da seguinte forma. É um jogo decisivo. 4 horas da tarde, um domingo. É aquele típico jogo, típico mesmo do jogo. Quer dizer, ou você engrena de uma vez, ou você vai ter uma consequência muito grande. Seja com o treinador, seja com o jogador. Porque não dá mais para você pegar um adversário direto, um concorrente direto, e você perder um jogo, e aí você ficar 9 partidas sem vencer numa Série A. Aí, com todo respeito, você tem que ter uma mudança drástica. Seja no elenco, seja na comissão técnica, seja em algum lugar. Não dá para permanecer desse jeito. Um time que luta desesperadamente para permanecer. E como o Eduardo falou, né? Cruzeiro, Fluminense já estão chegando lá. E esses times não só têm poder aquisitivo, gente. Esse não tem um time, ele tem um elenco forte. O Ceará vai jogar com o Goiás, Serginho, depois tem o Grêmio. Vamos pensar primeiro no Goiás. Meu Deus do céu. Vamos pensar primeiro. E o Grêmio é fora, não é isso? Isso, o Grêmio é fora, é no Olímpico. Nossa Senhora. Vamos pensar primeiro no Que Goiás. nem Na a Arena bola para os Grêmio. anônimos, não bebi hoje. Vamos pensar primeiro nesse Goiás, Serginho. E aí, o que é que o Anderson Moreira... Você acha que o Anderson Moreira está na marca do pênalti? Ou está como ele está dizendo? Não me sinto pressionado. Aquilo é só da boca para fora, né, Serginho? É bem complicado o cara dizer isso, ele né? tem a pressão interna, ele tem a pressão dele mesmo com ele mesmo. Cobrança, né? A cobrança dele mesmo com ele mesmo. E ele está sabendo. E ele já tinha falado isso naquele... Qual foi aquele jogo foi contra o Atlético Paranaense, que o time não jogou bem. Ele depois, aí fizeram alguma pergunta nesse sentido. Ele falou assim, não, isso é assim mesmo, é coisa do futebol, eu posso ser mandado embora. A gente até criticou a declaração que ele tinha dado aqui, porque achou que ele estava jogando a toalha no momento que não podia jogar. Eu acho que o Mário falou bem ali, você tem que ganhar o jogo. O que você está fazendo? O jogador tem que se matar dentro de campo, o time correr e, entendeu, e batalhar, ir para a luta, ir para a garra. O que o Atlético fez ontem no segundo tempo contra o Ceará, atrás de um resultado, com uma torcida pequenininha, 6 mil e pessoas. os jogadores se multiplicaram para tentar vencer a partida, o Ceará tem que fazer aqui, tem que todos os jogadores correr, batalhar, brigar bola, lutar e tudo, porque tem que ser assim, senão não consegue. É verdade, é difícil. Eu estive analisando a tabela. Diga, a tabela não é a tabela de jogos, é a tabela de classificação. E eu observei, eu fiquei olhando. Ontem eu estava vendo o jogo do Ceará com o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo. Vi outros jogos também, eu fiquei imaginando comigo. Não sei se vocês concordam. Eu acho que é um ano que nunca foi tão fácil permanecer na Série A, porque o nível está baixíssimo, viu? Para mim. É Série A, a gente sempre comenta isso aqui. Série A é outro nível, é difícil. Tudo bem, mas esse ano, eu tirando aí talvez uns 5 ou 6 que eu relaciono,
que são num nível realmente bem acima e que a gente vai tentar beliscar uma coisa ou outra, os demais, para mim, está todo mundo parecido. Eu não sei se vocês concordam com isso, porque eu fui olhar, para mim, Palmeiras, Santos, você tá Grêmio, Vocês Palmeiras, veem que Santos, Corinthians e Vasco. Corinthians Meu e Vasco, um pai jogo eterno. horrível. Que é isso, Horrível. Mas se você, Inacreditável. Diga, se Paulo. você observar, hoje o Ceará tem um jogo a mais do que o Cruzeiro e está a 4 pontos de diferença. Apenas. É aquilo que eu venho chamando ao longo dos programas com a bola toda. Esse time do Goiás, depois da saída do Claudinei Oliveira, que o Ney Franco assumiu, ele deu uma metamorfose nesse time do Goiás. O Goiás perdeu o Kaique agora, o seu centroavante, para a Coreia, foi para a Arábia. Tem Rafael, aquele Rafael É o Michael, pé né? frio. É o Michel, Sim, sim. Rafael Moura. Rafael Moura, né? é. O pé frio, já tem 8 rebaixamentos. Ave Maria. Longe daqui. Tem o Rafael Moura, tem o Michael, tem Rafael Vaz, tem Giovani, tem Léo Senna no meio. É um time qualificado. É um time em nível do Ceará Sporting Clube ou um pouco melhor no momento. O Ney Franco deu uma nova cara a esse time do Goiás. Então é um fator, sim, extremo de preocupação, porque é um jogo onde se fala ali, né, que ambos precisam dos 3 pontos. É verdade. E o Ceará nessa sequência, vamos dizer que ele ganha do Goiás. Eu estou considerando, aqui para não, eu estou considerando que o Ceará ganha esse jogo domingo. Depois tem essa saída com o Grêmio, tem mais alguns jogos ainda para frente, fora de casa também. Mas eu acredito que se ele engatar uma vitória, com a entrada desse Alex Pop chegando, o William Pop chegando, fazendo gol, tirando esse peso de 8 jogos de cima, acho que o Ceará tem tudo para dar uma descolada e voltar aos melhores dias. A gente vai dar uma parada, daqui a pouco a gente volta para a sequência do programa aí falando do Fortaleza.